nós estamos passeando, digamos assim. Eu não estou aprofundando porque nos falta tempo, mas um pouquinho daquilo que nós estamos vendo, podemos nos alimentar e nos alegrar no Senhor. Efésios, estudo de número 5, capítulo 1, versículos 6 e 7. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse texto todo está falando de Cristo, ele é sempre nesse texto. Vamos lá. Para o louvor da glória de sua. A graça é dele, sua, uma vez, Cristo. Que ele é o Pai, tá? Que o Pai nos concedeu gratuitamente no amado. Quem que é o amado? Jesus Cristo, sua amado, vírgula, no qual, quem? É Jesus, no amado. Já são 3 vezes. Temos a redenção, vírgula, pelo seu é Cristo, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 5 vezes, pouquíssimo, na verdade. É assim que você tem que ler a Bíblia, olhando Jesus. As Escrituras falam dele. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor, João 5,39. Irmãos, todas as vezes que você estudar a Bíblia, olha Jesus. Esse texto é maravilhoso, é cristocêntrico. Quando eu vejo textos assim no clube, fico maravilhado. Porque a Escritura é perfeita, Danilo. A Escritura é profunda, é reveladora e é cristocêntrica. Eu fico vendo assim, como é rico. Nós podíamos então passar dias falando só desses 2 versículos. Nós vamos só passar por cima. Mas eu espero que você possa reter essas palavras. Esses 2 versos de Joshua trazem palavras próprias dos cristãos. O mundo não usa essas palavras, mas o cristão se regozija nessas palavras. Quais são essas palavras desses verbos que são palavras cristãs? Joshua, vamos lá. Louvor. O mundo está falando louvado seja. Não fala. Louvor, olha, Márcia, louvor, glória, graça. O que mais? Amado. O crente não sabe nem que Cristo é chamado de amado na Bíblia. O crente não, a maioria das pessoas nem sabe. Às vezes até os crentes não sabem. Né? Amado, redenção. Seus amigos lá no futebol falam de redenção? Não falam. A gente ouve essa palavra por aí. Palavra do cristão, né? Louvor, glória, graça, amado, redenção. O que mais? Sangue de Cristo, sangue lá da cruz. Que palavra poderosa é esta? Amo essa palavra. Esse sangue me justificou perante Deus. Se não fosse esse sangue, eu não teria esperança nenhuma da vida eterna. Que palavra preciosa.
a palavra sangue. O que mais? Remissão dos pecados. Ou então aí não está nem aí, só pecando e acha que vai ficar assim. Não vai ficar assim. Se você soubesse a importância da remissão dos pecados na sua vida, você iria vibrar demais. Porque se não tiver isso, meu irmão, só tem uma coisa à tua espera: a condenação, a morte, o inferno. São palavras cristãs, meus irmãos. 2 versículos com palavras preciosas, de peso. Por isso que eu gosto das Escrituras. E todas essas palavras que nós falamos agora, repetimos, todas elas estão convergindo para Cristo, estão relacionadas com Cristo. Todas, glória da graça de Cristo, a graça de Cristo, o amado que é Cristo, a redenção que Cristo realizou, o sangue de Cristo, a remissão de pecados pelo sangue de Cristo, tudo está ligado com Cristo. Assim deve ser o cristianismo, assim deve ser a sua vida, assim deve ser toda a pregação, Esses dias eu ouvi um pastor super experiente, 72 anos, até estava brincando lá em casa. Ele é todo brincador, sabe? Então, ele faz implante e tal, malha todo dia, nada. Ele parece mais novo que eu, 72 anos ele tem. Animado. Ele falou: e se eu tiver que puxar um pouquinho aqui, eu faço qualquer hora, de boa. E ele pegava assim, fazendo som, fazendo teatro. O pessoal amou. Só que ele não falou de Cristo. Falou dele, mas não falou de Cristo. Uma pregação empolgante, alegre, animada. Ele fazia som de trombeta, som de não sei o quê, som de mulher, chata. Olha, Rodinho, você ri muito. Mas para mim, também, o cristianismo é isso. Quando fala de Cristo e a sua obra. Se você tiver uma igreja que não fala de Cristo, procura outra. Porque você está sendo enganado. O Pai falou, Pedro, Tiago, João, lá no monte: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvir. Eu vejo nitidamente a centralidade de Cristo aqui. Nitidamente. Vamos lá. Quantos versículos? Se olhar na Bíblia, quantos versículos tem o capítulo 1 de Efésios? Gente, vocês nunca leram Efésios? 23 versículos. E só num capítulo você pode encontrar pelo menos quantas menções de Cristo aqui? Quanto? São 2 versículos por bastante, né? Eu ia falar aqui, mas eu não vou falar. Você encontra na sua casa, tá bom? Senão você recebe muito de mãos beijadas aqui, aí não entra. Mas se você for na sua casa e pintar e procurar, vai ficar no seu coração, tá bom? Mas é um capítulo cristocêntrico. É demais, é tremendo. O verdadeiro cristão vê Cristo, vive Cristo e vive para Cristo. Cristo está no centro da vida do cristão. A boca fala o que está cheio, o coração. O verdadeiro cristão vive falando de Cristo. Nesse texto, as bênçãos em Cristo são o motivo do louvor, para o louvor da glória de sua graça. Ele está louvando o Senhor da graça. Por causa da bênção, da graça, ele está louvando. Esse capítulo 1 é cheio de bênçãos e cheio de louvores.
vida da igreja. Igreja abençoada é uma igreja que está sempre louvando. A igreja que não louva não sabe o que é bênção, não sabe o que é graça. Cristo, sua obra lá daquela cruz, que nos traz bênçãos significativas, como remissão dos pecados. Estas bênçãos que verdadeiramente são bênçãos vão fazer diferença na sua vida. Isto deve trazer louvores na sua vida. Quando o cristão não é salvo, ele não sabe louvar. Ele pode ser um caipira que não sabe nem ler, mas se ele for salvo, ele vai querer louvar o Senhor. Não aguenta. Cristianismo é fantástico porque possibilita ao homem uma vida de louvor constante a Deus. Quando eu não era crente, eu sabia só lutar, brigar, chorar e bater e ficar com raiva. Eu não sabia cantar, tanto que no meu primeiro ano de vida cristã, eu estava no acampamento, mas eu estava tão cheio de louvor, tão cheio de alegria pela salvação, por conhecer Jesus, que eu começava a cantar, o pastor que estava perto de mim, ele saía perto de mim, porque eu cantava tudo errado e desafinado, mas cantava com alegria. O louvor saía, não estava nem aí, não estava nem aí. Só fiquei sabendo porque esse pastor se tornou muito amigo dele. Ele falou: olha, lá naquele acampamento de janeiro de 75, eu fiquei assustado com você cantava tão desafinado, mas eu estava cantando com tanta alegria, nem sei se eu acho que estava aí, eu não sei. Olha, cristianismo é maravilhoso. O pobre pecador, quando ele é remido dos seus pecados, ele passa a viver em alegre louvor a Deus. Eu falo essas coisas para você fazer um check-up da sua vida. Você canta louvores durante a semana? O cristão salvo canta. Pense que aqueles que não têm vontade de ir ao culto ainda desconhecem o que Cristo fez por eles na cruz, Ayrton. Se Deus começar a revelar, e se nós começarmos a experimentar as bênçãos da cruz, duvido que a gente fica sem o desejo de ir para o culto e louvar o Senhor. Duvido. A minha pergunta para você nesta noite: você que está hoje, realmente tem a redenção e a remissão dos seus pecados? Esta é uma pergunta crucial. Você é salvo? Você é liberto, perdoado, justificado da culpa do pecado? Está tudo certo? Você e Deus estão reconciliados? Vocês são amigos? Você tem comunhão com Ele? São essas coisas, Valtinho, que importam para o cristão. Às vezes o crente se importa com tantas coisas, mas o que importa para ele são essas coisas. Para o cristão, Márcia, ir para o culto é significativo, tem valor. Se você é um crente que tanto faz, tanto fez, e não entra, apruma-te, abre os olhos. Provavelmente você não é salvo. Mas uma pessoa salva, ele tem prazer em estar adorando a Deus sem Senhor. Tem louvores, tem gratidão, tem amor pela redenção e pela remissão de pecados, conforme esses versículos estão falando hoje. A razão de uma pessoa que foi remida, foi redimida, foi salva do pecado, uma pessoa verdadeiramente salva, a razão dele de culto é o Salvador, é o Redentor. Por isso, para ele, se o local de reunião é longe, se tem poucas pessoas, se é um culto que não tem aquela vibração, não é isto que vai determinar a sua ida para o culto. É o Redentor,
é Cristo. Cristo é quem fez por ele, Cristo é quem morreu por ele, Cristo é quem o salvou. A razão dele de ir no culto é Cristo. Cuidado, não misture as coisas. Cristo tem que ser a razão do seu culto. Cristo. Amém? Verso 6, Efésios 1:6 fala assim: para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor. Então, está falando louvor por causa da gloriosa graça do Senhor. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos conhecer de verdade isso que está escrito nesse verso. Nós vimos: bendito Deus e Pai, no versículo, logo no começo, versículo 3 desse capítulo. Esse capítulo começa bem dizendo, e passa o capítulo inteiro louvando para o louvor da glória de sua graça. Várias vezes nós vamos ver isso aí. O que Deus fez naquela cruz, por meio de Cristo, é digno do louvor da igreja. Estou começando a entender o cristianismo. Eu achava que o louvor fazia parte do culto. Mas o verdadeiro louvor faz parte do salmo. É porque ele recebeu a graça salvadora, ele vai louvar o Senhor. O Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou, o Pai nos adotou em sua família, e isso, só isso já é motivo de louvor ao Senhor, nosso Deus. Quando entendemos a graça que nos elegeu em Cristo, nós explodimos de alegria e de louvor ao nosso Deus. Meus irmãos, se pudesse colocar ao vivo para a gente ver, Claudinho, o diabo e Cristo, um dos dois vai te escolher. E aí? Se Cristo estender a mão: vem, meu filho, eu te amo, você vai ficar triste, feliz da vida. Ele nos escolheu, irmãos, Ele nos amou. Eu não quero que você seja crente de ouvido calejado, ouvindo expressões de pregadores e tanto faz, tanto fez. Para mim, ser um eleito, um escolhido, é motivo de louvor a Deus. Já pensou crescer escolhido por outro lado? Estou fora, né? Estou fora, meu, que é isso? Se o outro puder pegar tem que escolher. Ai, que bom que Deus nos escolheu, né? É motivo de alegria. E sabe que Ele escolheu não porque nós somos alguém bonitinho, bonzinho. Nós éramos totalmente indignos, inimigos, pecadores. Não merecíamos. E Ele nos escolheu. Tem muito crente que não acha que é ruim, mas Deus acha. Só porque eu sou amado, não quer dizer que eu sou perfeito, bonito, cheiroso. Deus nos escolheu sujos, imundos, pecadores, rebeldes. Assim que Ele nos escolheu, por causa da bondade e graça em seu Filho, para o louvor da glória de sua graça, é uma expressão de louvor. E no grego
traz a ideia de muito louvor, por causa das muitas bênçãos. Não é um louvorzinho xoxo, é um louvor muito verdadeiro, um louvor vibrante, um louvor contínuo, que é louvor que chega aos ouvidos do Pai. Porque a graça é abundante, o nosso louvor também tem que ser abundante. Quem não aponta porque não conhece muito a graça de Deus. Quem é salvo pela graça passa o resto da sua vida louvando e agradecendo a Deus por tão grande salvação. Eu vejo, Márcia, que aqueles que receberam a graça salvadora têm prazer em ir para o culto. Tem prazer. Deus concede sua graça como? Segundo esse versículo, gratuitamente no amado. Deus está usando um pleonasmo, uma repetição, porque a graça já é de graça e Ele escreve gratuitamente ainda, para reforçar essa ideia de que graça não se compra. Graça só é graça quando vem gratuitamente de Deus. E a graça te faz sem graça, no sentido de que nada veio de você por mérito. A graça te humilha, a graça te faz ver que você não merecia. A mensagem da graça é essa: você não merece, você é indigno. Você só está recebendo porque Deus é bom, é gracioso. Tem aqueles que recebem, ai que bem, certo, então, olha a graça, e se acha que é merecedor. Se ela entendesse o que é graça, claro que ela ia se alegrar, mas ela ia a Deus em gratidão, humildemente, sabendo que não é merecedor. A postura da maioria dos crentes no mundo diante da graça revela o quanto não conhece a graça. Somos salvos pela gratuita graça de Deus. Não está à venda, não tem preço. É dada em Cristo Jesus. Você não pode retribuir a graça dada com alguma coisa. Mas Deus te ensina nesse texto que você pode retribuir, responder a graça recebida como? Com louvores. É o que Paulo está fazendo. Ele está louvando pela glória da sua graça. Quando você vê essa gloriosa graça de Cristo, você pode responder com louvores. Com louvores. Todas as vezes que a Escritura fala da redenção e da remissão de pecados pelo sangue de Cristo, a Escritura está falando da cruz de Cristo. A cruz é a verdadeira graça salvadora de Deus ao pecador. O apóstolo está louvando a Deus pela gloriosa graça da cruz. A impressão é que Paulo encontrou o motivo máximo do seu louvor no Cristo crucificado. Grandes homens do passado pensam desta maneira. Paulo pensou desta maneira. Ele chama Cristo de amado. Parece que de repente, nesse texto de Efésios 1 que nós lemos,
De repente aparece amado, pai. Quase você lê a Bíblia inteira, não parece isso? De repente ele parece. É que Paulo estava tão feliz, louvando tanto a graça, pela graça de Deus, e ao mesmo tempo que ele estava recebendo, ao mesmo tempo que ele estava louvando, ele estava vendo o amor de Cristo. Em tudo havia amor de Cristo. O tempo todo ele sentia amado por Cristo. Tudo Cristo fez por amor, em amor. A cruz é Cristo, o amor de Cristo. Paulo via todo aquele sacrifício em amor, pois ele está louvando e está falando da graça gratuita daquele que nos amor. É maravilhoso. Por isso que eu fico maravilhado com esses versos aqui, Márcia. Então, quando eu vejo essas verdades da Bíblia, eu vejo que algumas coisas não se harmonizam. Por exemplo, cânticos antropocêntricos. Eu, nós, quero, eu, sabe? Voltado para o homem. Não se harmoniza com a palavra graça. A graça é de Cristo, vem de Cristo. A graça aponta para Cristo. A graça revela a Cristo, não o homem. Não o homem. Uma das razões do nosso louvor deve ser a graça de Deus em Cristo Jesus. No culto nós cantamos louvores, não porque o louvor é gostoso ou porque faz parte do culto, mas porque fomos agraciados. Damos louvores a Deus por seu amor e sua graça em Cristo Jesus. Esse verso continua, no qual temos a redenção. Redenção. Essa palavra está ligada com a palavra resgate. Resgate. E essa palavra também está ligada com o pagamento de um preço. A redenção houve naquela cruz, porque naquela cruz houve o pagamento do preço do nosso pecado. Por isso podemos ser resgatados. Houve um pagamento ali. A cruz exigiu o mais alto preço, que foi o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro fala do precioso sangue de Cristo. A cruz é preciosa, Dani. A cruz é preciosa. Apesar de sermos escravos indignos, foi pago alto preço por nós. Nós não sabemos muito sobre a escravidão porque nós não vivemos esse tempo. Mas se você fosse um escravo, você não ia ser levado diante dos senhores, juntamente com um monte de outros escravos. Eles iam olhar seus dentes, suas mãos. Se você tivesse um defeito, você estava ralado. Né? Eles iam pagar somente por um escravo bom que ia dar lucro. Agora, Deus viu em nós podridão, e mesmo assim pagou um preço. Que Deus existe. Como Paulo não ia louvar pela graça da redenção, como a igreja não louva por isso, pelo seu sangue a remissão dos pecados. Versículo 7 fala: Jesus tomou para si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, sofreu a nossa culpa, foi esmagado pela justiça de Deus ao tornar-se propiciação em nosso lugar. Todo esse sacrifício
redundou em paz, reconciliação, justificação, redenção, comunhão e salvação. Por que a igreja não pode louvar esse Deus que realizou tamanha salvação? Por que os crentes hoje ainda se importam mais consigo mesmos e não se importam em cultuar a Deus? Eu não consigo entender, Valdir. Eu creio que a igreja deveria estar lotada de gente salva, agradecendo, louvando esse Deus maravilhoso que realizou tão grande salvação. Não consigo entender. Não consigo entender. Só essas pessoas ainda não entenderam o que é salvação. A igreja que dá pouco valor à cruz, dá pouco louvor ao Senhor da cruz. Essa é a verdade. Conheça a cruz e seu culto nunca mais será morto, superficial. Conheça as bênçãos provenientes da cruz e você não será um crente fajuto. Como não louvar a glória desta graça maravilhosa? Esquecer de adorar a Deus, de ir ao culto, de louvar o Senhor, é esquecer tamanha graça de Deus. Muita gente hoje acha que está tudo bem. Cristo vai aparecer diante de cada um. Nessa hora, a coisa vai ser séria demais. Muitos que estão dormindo, brincando. Eu estou me preparando para estar de pé, olhando para Ele naquele dia. Para mim é sério. Não estou brincando de ser pastor, de igreja, de cristão. Para mim, a minha motivação é Cristo. A Escritura chama Jesus de graça, com G maiúsculo. Ele, Jesus, é a própria gloriosa graça salvadora de Deus para a igreja. Uma coisa eu sei, Valtinho: os remidos, os salvos, louvam ao Senhor pela graça salvadora. Disso eu tenho certeza. Vamos louvar o Senhor. Amém? Amém? Amém. Bora lá. Feche seus olhos. Louve o Senhor pela graça. Vamos orar.